Aqui quem está falando é Vinícius Cabral. Eu sou um dos escritores do livro 1912 em Diante. Meu nome é Lorenzo Santiago e eu sou um dos autores do livro 1912 em Diante. Aqui é a Gabriela Fernandes, uma das autoras do livro 1912 em Diante. Sou Fernando Campos Ribeiro, um dos autores do livro 1912 em Diante. Fala galera do Esporte por Esporte, aqui quem está falando é Vinícius Cabral. Eu sou um dos escritores do livro 1912 em Diante e eu peguei a parte mais gostosa de falar, que é sobre a Era Pelé, que é o melhor momento da história do Santos, né? E talvez do futebol mundial. Então eu conto um pouquinho sobre os números daquele time, né? Daquele time tão famoso, que não era um time só, né? A gente tem a mania de restringir a um time só que ficou marcado, mas não, foram vários times dentro da Era Pelé e todos os títulos possíveis conquistados. Conta um pouquinho de como o Santos deixou de ser um time estadual, né, com conquistas aqui no estado de São Paulo, para virar um time mundial, uma potência mundial. E isso começou muito antes dos títulos mundiais, isso eu deixei bem claro no livro. Falei de uma passagem interessantíssima que o Santos jogava contra as seleções do mundo inteiro, era até usado como instrumento político, e isso também ajudou a difundir a imagem do clube no mundo inteiro. A idolatria dos torcedores, né, principalmente os europeus, eram encantados pelo Santos Futebol Clube. E um momento mais marcante para mim, né, do livro é quando eu conto uma passagem do Santos em 1971 na Martinica, que é um país ali no Caribe, uma ilhazinha. O Santos foi jogar lá naquele país e os organizadores do jogo deixaram o preço do ingresso muito caro, a população se revoltou, fez um motim popular e com isso os governantes e organizadores fizeram a primeira transmissão via televisão daquele país para a própria Martinica e para os países vizinhos. Isso mostra um pouco do que era aquele Santos, aquela imagem do Pelé e de tantos outros craques e gênios que jogaram no Santos naquele período, né? O período que abrange de 1956 a 1974. Meu nome é Lorenzo Santiago e eu sou um dos autores do livro 1912 em Diante, livro organizado e editado pela revista Corner, que juntou 4 autores para contar um pouco da história do Santos, com um olhar diferente, novas narrativas e novas abordagens sobre a história do Santos. Eu fiquei responsável pelo período que vai de 1974, que é quando o Pelé se aposenta, até o ano de 1995, na campanha do vice-campeonato brasileiro do Santos. Nesse período, eu acho que um dos capítulos mais interessantes que eu escrevi, tanto para mim quanto para o leitor, é o ano de 1978, o time que formou e que deu origem ao nome Meninos da Vila. Esse capítulo foi uma busca para entender como eram os bastidores daquele time, como era viver em Santos e como era jogar pelo Santos naquele período. Acho que é interessante para o leitor saber de que o Santos, apesar de ter saído de um período muito vitorioso, tinha uma estrutura muito complicada naquele período. E os jogadores contam um pouco sobre como era isso, mas sobre as atratividades que a cidade tinha e que o clube tinha também. Acho que uma das histórias marcantes é em relação ao jogo em que o Santos ganha de 3-1 de São Paulo com 3 gols do Juari. Ele conta os bastidores daquele dia, de como o técnico Chico Formiga fez a preparação para aquele jogo e fez uma preleção que foi muito impactante para todos os jogadores que entraram naquele clássico com sangue nos olhos, como eles mesmos falaram. Oi gente, aqui é a Gabriela Fernandes, uma das autoras do livro 1912 em Diante, da editora Corner. E o meu capítulo favorito se chama Aposta, que foi referente ao título de 2002. E eu agradeço muito aquele desafio que eu tive, né, no ensino médio. Eu era a única torcedora do Santos na escola. E graças àquela aposta, ela me aproximou do Santos. E se eu comecei a torcer para o Santos com mais fervor, e eu consegui transformar essa minha paixão no que eu sou hoje, foi graças àquela aposta, graças àquele primeiro contato que eu tive com o Santos de uma forma mais efetiva. Então, com certeza, o meu capítulo favorito também foi o primeiro do livro que eu escrevi. Então, ele é especial de muitas outras formas. Sou Fernando Campos Ribeiro, um dos autores do livro 1912 em Diante, que já está em pré-venda para lançamento pela editora Corner. E passando aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre a minha parte no livro, né? Eu falo sobre os primeiros anos do clube, de 1912 até 1955, e a parte bem legal, pelo menos na minha opinião, são os primórdios do Santos Futebol Clube, os primeiros anos,
a fundação, existe ainda muitas peças que não se encaixam na fundação do Santos Futebol Clube, e no livro 1912 em diante a gente vai citar algumas delas, né? Por exemplo, o primeiro presidente do Santos, o Cizino Patusca, não esteve presente na reunião de fundação do clube, e aí leva a gente a pensar, ele havia já se comprometido a tornar-se presidente do clube antes da reunião acontecer, ou ele foi convencido depois. Então, a primeira reunião, a reunião de fundação do Santos, não teria sido finalizada caso o Cizino não tivesse dado a sua resposta sobre acatar o cargo antes. E temos muito pouca informação dessa época, informação oficial, podemos assim dizer, porque as primeiras atas de reuniões do Santos Futebol Clube, dentre elas a reunião de fundação, sumiram. Ninguém sabe onde elas estão. Existe uma suspeita de que o Raimundo Marques, um dos idealizadores do clube e que foi o primeiro presidente eleito em 1913, ele tenha levado ela quando ele sai do clube em meados de 1914. Ele briga com outros sócios do Santos Futebol Clube, sai e funda um clube chamado Americana, que existe até hoje, tem uma sede lá na rua Jorge Tibiriçá, no Gonzaga. No começo, né, da história do Santos, e a gente cita isso no nosso livro, existe muito pouca informação sobre quais foram as inspirações. Por que o Santos usa uma camisa listrada em preto e branco? Por que se chama Santos Futebol Clube? Sendo que existiu uma instituição com este nome que, pelos jornais da época, existiu entre 1909 e 1910. Então é legal a gente fazer essas provocações e algumas outras da fundação do clube. Não deixe de comprar o seu livro e prestigiar esse trabalho, que ficou um trabalho muito bem feito, com 4 autores santistas muito empenhados e comprometidos em contar a história do Santos de um jeito muito legal para todo torcedor santista.